Oi pessoal, como estão? Espero que bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Branco, uma crise de rinite tensa, então não estranhe minha voz esquisita. Também perdoem minha ausência nos últimos podcasts, eu estava meio sem assunto, já que eu não manjo muito dos temas em questão. Além de ter ficado uns bons dias sem celular e agora precisar gravar direto pelo computador, né? Então também o notebook não tá lá essas coisas todas também. Então perdoem se a qualidade de áudio não ficar muito boa, né? Espero resolver esse problema muito em breve. E vamos lá, né? Esse é mais um post que originalmente foi material lá do blog. Nós vamos falar um pouquinho do começo de uma história, né? Com algumas dicas do que você pode fazer para o seu começo ficar o melhor possível, né? E que essa é uma parte bem complicada, a gente já sabe. Resumidamente, o início da sua história precisa ser instigante, prender o leitor e gerar o interesse de continuar lendo até descobrir o final da sua história. Então é muita responsabilidade para tão poucas linhas e aí muita gente entra em parafuso. Como é que eu posso fazer isso? O que é que eu preciso colocar? O que é que eu preciso evitar? E eu já aviso de cara que não tem receita. Como tudo no campo da escrita, não tem uma fórmula pronta, né? Não tem, se eu fizer A e B, eu com certeza vou ter o resultado C. E o melhor início vai depender da sua história, do seu estilo de escrita, de como você quer impactar o seu leitor, que primeiras impressões você quer passar, entre muitos outros fatores. O que a gente pode fazer aqui é só te dar algumas sugestões, né, bem gerais, do que é que você pode fazer para ter um norte na hora de escrever. Então, né, claro que se você tem muita experiência também, você já desenvolveu o seu estilo de escrita, mesmo um desses tópicos que a gente fala, né, sempre para vocês evitarem, pode acabar virando um começo muito bom, um começo excepcional e bem diferente. Mas se você ainda tem dúvidas ou se você está começando agora, é melhor ir por um caminho mais seguro, né? O que não quer dizer, no entanto, né, que você precisa fazer igual a todo mundo, né? Mesmo no tradicional é possível fazer inovação também. Então vamos às dicas. Evite descrições logo de cara. Seja de ambientes ou de personagens, é melhor evitar, né? Porque o leitor ainda não está interessado na cor de cabelo e de olhos do seu protagonista, muito menos em quantas colunas tem o salão do local onde ele está. Ele quer mais saber o que está acontecendo, né? Quem são os envolvidos, para poder começar a estabelecer hipóteses do que é que vai acontecer nos próximos capítulos e como é que você vai resolver o mistério principal dessa história. Principalmente quando a gente já começa com descrição estática de ambiente, né? Eu jamais me perdoo por ter começado uma história basicamente com a casa da fulana, tinha 2 andares, tinha janelas grandes e quadradas e era marrom. O leitor não liga, não tá nem aí. O pessoal quer muito mais saber quem que é a fulana e qual o problema em que ela se meteu para decidir se vale a pena continuar lendo ou não a história, né? E se você já começa com esse tipo de descrição chata, o leitor vai acabar escolhendo não e devolver seu livro para a estante ou fechar a aba e passar para a história seguinte. Próxima dica: não fale sobre o tempo. Pior do que começar com descrição de pessoas ou locais é começar com a descrição de como estava o céu, né? Qual a temperatura, se estava chovendo, se estava fazendo sol. A não ser que seja realmente muito importante para a sua história saber essas questões climáticas, o melhor é procurar outra maneira de começar. Se você quiser, pode abordar o tempo depois, né? Mas pelo menos, nos 5, 6 primeiros parágrafos, é melhor não. Né? Porque, de novo aqui, o leitor quer saber quem é que está envolvido no problema, né? Não se o protagonista vai destruir a chapinha se colocar o pé para fora de casa. A não ser que sua história seja sobre isso. É óbvio que eu também já comecei a história desse jeito, né? Então, shame on me. Mas tudo bem, vamos para a próxima. Sem história passada do personagem logo de cara. Por mais que o leitor queira saber quem é o seu personagem, no geral ele tá pouco se lixando por que ele fazia na infância, como é que foi o primeiro beijo, o nome do melhor amigo do primeiro cachorro, né? A menos que sejam informações que sejam importantes para o começo. Se o leitor quer saber mais é quem é o seu personagem, o que é que ele tá fazendo hoje, agora, né? Na hora que a história começa. Então, flashbacks eles são interessantes e até ajudam bem a conhecer melhor os personagens, só que começar já com eles nem sempre é a melhor opção, né? A exceção, obviamente, é quando esse episódio do passado vai ser o ponto de partida para a história, né? Porque nele pode ter algo importante para a trama. Mas se o personagem aparecer 2, 3 linhas e depois já começar repassando toda a vida pregressa dele, é melhor deixar para depois, né? Até porque você vai ter muitos e muitos capítulos ainda para ir. E mesmo ao longo do texto, né, se você vai apresentar a vida inteira do personagem de uma só vez, com um flashback muito longo, pode ser um pouco maçante e pode acabar distraindo o leitor da trama principal. Selecionar algumas informações fundamentais e diluindo isso ao longo do texto, né, vendo quando cabe melhor, é sempre a melhor opção. Até porque assim você pode gerar mais suspense sobre certos aspectos da trajetória do personagem e deixar os seus leitores muito mais curiosos. Próxima dica é começar com algo acontecendo, que parece óbvio, mas pelo visto não é tanto. E aqui eu vou usar os exatos exemplos que eu usei no post original, tá? Supondo que você quer começar descrevendo o tempo que tá fazendo, porque tá chovendo muito, seu personagem tá preso
no trabalho com muita vontade de chegar em casa. Então, ao invés de começar simplesmente com chovia muito forte, quando João chegou à portaria do prédio, nervoso, ele pensou que não chegaria em casa a tempo de ver o seu programa preferido. A gente pode começar isso de uma forma muito mais interessante, muito mais diferente, né? Eu vou ler aqui tal e qual estava no post. Faltava apenas 30 minutos. Ele jamais chegaria a tempo. Em condições normais, já levaria mais de 40 para percorrer o caminho de volta para casa graças ao trânsito. Mas ainda estava preso no prédio de sua repartição. Uma poderosa queda de luz o forçara a descer mais de 10 andares de escada, e ele estava ofegante, cansado e furioso. Tudo cortesia daquela maldita tempestade de verão, que, não contente em deixar metade da cidade no escuro, ainda inundava as ruas do centro. Logo ele estaria ofegante, cansado, furioso e ensopado até os ossos. Tudo o que queria era chegar em casa e poder ter um pouco de paz. Tomar um bom banho, jantar, conversar com a esposa, colocar os filhos para dormir e depois esticar as pernas enquanto assistia seu programa preferido. Agora não teria nada disso, só a chuva e o frio para acompanhá-lo por um bom tempo. Ficou um pouco maior do que eu queria originalmente, né? Ainda dava para ter explorado um pouquinho mais, só que na segunda versão, além da gente começar de uma forma mais ágil, demonstrando mais esse senso de urgência da situação, a gente ainda desperta algumas perguntas bem importantes no leitor, né? Faltava 30 minutos para quê? Né? Para que ele jamais chegaria a tempo? Conforme o parágrafo vai se desenvolvendo, é que a gente vai juntando as informações, né? De quem é o personagem, né? Como é a vida dele, a gente tem um pequeno vislumbre de como é a família dele, a gente sabe que ele é casado, que ele tem filhos, enfim, que ele tem uma casa para tomar conta. E a importância de deixar o seu leitor curioso é justamente o que a gente vai ver no tópico a seguir, né? Deixe perguntas na mente do seu leitor. A ideia aqui é simples, né? Quanto mais curioso para ver o que vem a seguir o seu leitor ficar, mais páginas ele vai virar, mais capítulos ele vai ler. Por isso mesmo, já começar plantando essas perguntas vai fisgá-lo nas primeiras linhas. Voltando aos exemplos da dica anterior, começar logo de cara entregando a causa do João estar com tanta pressa já mata de cara as perguntas que o leitor pudesse ter, né? Ele não vai ter espaço para criar essas hipóteses e testá-las e vendo aos poucos se é de fato aquilo que ele pensou a princípio. Porque você já deu tudo de bandeja e isso nunca é bom. É subestimar a inteligência do seu público, né? É achar que eles não podem pensar e juntar as peças por si mesmos. Já no segundo, até o momento que é revelada a causa do atraso, o leitor vai ter um pouco mais de espaço para imaginar o que está acontecendo para atrasar o João e principalmente porque é que ele quer chegar logo em casa, né? Por que ele quer chegar em casa tão rápido. Ou seja, além da gente ter dado uma motivação forte, né? A gente até podia ter dado uma mais forte ou mais engraçada, né? Tem algo mais desesperador quando é a gente e hilário quando é com os outros, do que, sei lá, você querer ir ao banheiro e não ter nenhum disponível, né? Mas enfim, eu acho que já deu pra gente se colocar o suficiente no lugar dele. E aí, de uma tacada só, o leitor ficou curioso, criou hipóteses, testou e ainda desenvolveu uma ligação com o personagem principal, né? Afinal, quantas vezes a gente só quer voltar para casa e ficar descansando junto da nossa família, mas alguém ou alguma coisa atrapalha os nossos planos, né? Então é importante você pensar nisso também. E eu acho que não é preciso lembrar para vocês da importância de, ao alcançar esse nível de qualidade alto no primeiro capítulo, a gente tem que se esforçar para manter ao longo da história toda, né? Então é importante ler, reler, revisar e até reescrever se for preciso para acrescentar ou remover coisas, né? E quantas vezes forem necessárias também. E também é muito bom, né, tomar esse cuidado, porque a história precisa manter esse nível de qualidade em todos os capítulos, não só no primeiro. Então, anota essas dicas, pesquisa mais um pouquinho, tira dúvidas aí com as pessoas que você confia e sabem mais do assunto, ou então deixa perguntas aí nos comentários que a gente responde, tá? Procurar um beta também é muito bom. O ponto é que você tem que cuidar da sua história como se ela fosse seu filho, né? Seu maior tesouro, e aí os frutos vão vir com o tempo, né? Ainda que demore um pouquinho. Até porque não tem nada mais frustrante do que você começar um primeiro capítulo e ele ser perfeito, maravilhoso, e aí com o tempo, dali pra frente, a história ser só ladeira abaixo, né? É um cenário bem improvável, porque o mais comum é acontecer o contrário, né? Que a história começa bem meia boca e com o tempo ela vai crescendo, mas também não é impossível. E por hoje é só, pessoal. Mais alguma dica aí a acrescentar? Quem tiver críticas e sugestões também pode deixar aí nos comentários ou falar diretamente pra gente lá no grupo. E se você gostou, dá like, se inscreve no canal, procura a gente nas outras redes. E não esquece de passar no nosso Ko-fi pra dar uma forcinha lá pro projeto e fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau!